Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar aqui a nossa aula 3, né, de Direito Empresarial. E a gente vai começar a falar hoje sobre os tipos de sociedades, tá? Na nossa aula 1, nós vimos a diferença, né, entre empresário individual e sociedades empresárias, né, onde nós conseguimos observar que empresário individual ele refere-se a uma única pessoa, né? E as sociedades empresárias, elas são as organizações que ordinariamente são constituídas, né, são compostas por duas ou mais pessoas, tá? Não foi isso? A gente viu lá na aula 1, tá? Só estou relembrando aqui com vocês. Essas sociedades, né, elas têm como objetivo a produção, a troca de bens ou de serviços, né? Nós vimos que existem empresas que produzem, são as indústrias, empresas que comercializam, que é o comércio, e empresas que prestam serviços, que são as prestadoras de serviço, tá? Para cada uma dessas sociedades empresárias existem tipos, né, pelo qual os sócios podem enquadrar-se em cada um deles, tá? Hoje eu trouxe para vocês um desses tipos, tá? Que é a sociedade de responsabilidade limitada, tá? Então, a disciplina da sociedade limitada, ela está prevista no artigo 1052 até o 1087 do Código Civil. No Brasil, né, hoje, ele é o tipo mais comum de sociedade empresária, né? Então, hoje nós temos 90% em média das empresas, né, aqui do Brasil, elas utilizam-se desse tipo de sociedade, tá? Muito bem. A sociedade limitada, o sucesso dela, né, ela se deve a duas características aí importantes, né? Duas características fundamentais que a gente não pode esquecer, né? É o que norteia, né, a sociedade limitada, é o que caracteriza ela como sociedade limitada, tá? A primeira delas é a limitação da responsabilidade dos sócios, tá? Então, a responsabilidade dos sócios, dos empresários, né, dos empreendedores, elas têm limitações. Vou explicar para vocês já já. E a segunda é a contratualidade, né? Esse tipo de sociedade, a sua constituição, né, ela se dá através do contrato social, tá? No contrato social fica estabelecido todas essas limitações, né, de responsabilidade desses sócios. Quais serão os valores que eles vão integralizar esse capital, né? Ou seja, qual o valor que cada sócio vai contribuir para o início dessa sociedade, né? Com os seus respectivos percentuais. No contrato social tem todas aquelas informações que a gente viu lá na nossa primeira aula, né? Lembra? Razão social, que é o nome e sobrenome, entre aspas, das empresas, o seu CNPJ, o seu endereço, o nome completo dos sócios. Então, no contrato social, o contrato social é esse documento que consta todas essas informações, tá? E também é no contrato social que está descrito o tipo de sociedade pelo qual essa empresa adotará, tá? No exemplo que eu estou colocando para vocês aqui, a responsabilidade limitada, tá? Então, a responsabilidade limitada, nesse tipo de sociedade, né, os sócios eles podem limitar suas perdas no caso de insucesso da atividade econômica desenvolvida, não sendo atingido seu patrimônio particular. Então, nesse tipo de sociedade, gente, é possível o sócio proteger o seu patrimônio, é possível proteger o patrimônio de cada sócio, né? E isso precisa estar, mais uma vez, descrito
nesse contrato social. Como assim proteger o patrimônio particular, né? Em caso de insucesso, em caso de fechamento, né? Ou seja, de não conseguir honrar com seus pagamentos, né? A empresa não conseguir honrar com seus pagamentos, os sócios eles não utilizam o seu patrimônio particular para honrar com esses pagamentos, né? Não utilizam o seu, entre aspas, né? Só para vocês entenderem um pouco melhor, o seu dinheiro, né? O seu capital próprio, o seu dinheiro particular, os seus bens particulares para honrar com esses pagamentos, né? Então, essa honra, né, desses pagamentos, elas precisam estar envolvidas apenas ao capital da própria empresa, da própria sociedade, tá? Então, pode-se estabelecer regras de funcionamento que melhor satisfaçam a seus interesses. Então, os sócios eles precisam observar aí como é que vai ser feita o estabelecimento dessas regras, tá? Tudo isso onde? No contrato social. Em caso de dívidas, se o patrimônio da sociedade não for suficiente para arcar com elas, os sócios responderão com seu patrimônio pessoal apenas em relação ao patrimônio subscrito ou ainda não integralizado. Então, vou explicar para vocês cada um desses itens que estão aí em azul, tá? Então, em caso de dívidas, né? Se o patrimônio da sociedade não for suficiente, ou seja, se a empresa não tiver dinheiro suficiente para pagar, para honrar com essas dívidas, os sócios eles vão responder com o seu patrimônio pessoal, ou seja, eles vão usar o seu dinheiro pessoal apenas nesses dois casos que eu vou dizer agora para vocês, tá? Que dois casos são esses? Quando o capital subscrito, né, é o valor com o qual o sócio se compromete a contribuir para a formação do capital da sociedade. Então, o capital subscrito, o sócio ele promete colocar esse valor na empresa, né? Só que esse valor, como é que eu vou dizer para vocês? É um valor que ele ainda não aparece de forma clara, né? Ele se compromete a fornecer esse capital, mas ele ainda não existe ainda na sua formação, tá? O capital não integralizado é aquele com o qual os sócios se comprometeram a repassar para a constituição do capital social, mas ainda não fizeram. Então, o capital ele ainda não está integralizado, ele ainda não está, entre aspas, dentro da sociedade, né? É aquilo que ele se comprometeu a repassar. Lá na Constituição do Contrato Social, ele colocou lá, o capital social correspondente ao sócio X será de X reais, X mil reais. Mas ele ainda não fez, né? Esse capital ainda não foi integralizado, ele não está dentro ainda da sociedade, tá? Então, nesse caso, a gente chama esse capital de capital não integralizado. Então, se o sócio ele só responde, né? Só compromete o seu capital particular, né? Somente nessas duas situações, né? Se ele tiver se comprometido, né, com esse valor e não tiver honrado com esse valor, né? Ou seja, ele se comprometeu em integralizar o capital X, né? Em entrar com esse capital, em colocar esse dinheiro lá, mas ele não colocou, tá? Então, nesse sentido, ele vai precisar utilizar aí dos seus bens particulares, do seu dinheiro particular para pagar as dívidas dessa empresa, tá? Então, mas se ele honrou com esse compromisso, né? Ele se comprometeu a
a entrar com esse valor, com esse dinheiro que ele colocou lá no contrato social e realmente colocou, tá lá o dinheiro dele. Então, ele não tem essa obrigação, tá? Diferente dos que não honraram com esse compromisso, tá? Não sei se conseguiu ficar claro para vocês. Então, como eu falei, repito, esse tipo de sociedade é o mais utilizado no Brasil. Vocês já devem ter visto lá no final do nome da empresa ter a sigla LTDA, né? Sempre que vocês virem isso, tem lá, por exemplo, Sociedade Nilza Cordeiro Erdi Limitada, tá? Não é uma sociedade limitada não, tá? Só um exemplo para vocês entenderem. Então, ao final vai ter lá LTDA. Significa que esse tipo de sociedade é caracterizada como uma sociedade limitada, tá bom? Então, quando vocês olharem aí a razão social de alguma empresa, sejam curiosos e olhem aí se no final dela tem essa sigla, LTDA, tá? Significa que ela é uma empresa de responsabilidade limitada, tá? Meus amores, a gente fica por aqui hoje, tá? Na nossa aula 3. Então, nas próximas aulas, toda semana eu vou trazer para vocês um tipo de responsabilidade. Tem algumas que são menores e menos complexas, dá pra gente trabalhar duas aqui. Tem outras que são maiores, tá? E eu vou trazer sempre uma de cada vez, as que forem possíveis, pra gente poder ir trabalhando aqui, tá? Na medida do possível, eu vou trazer sempre exercício, atividade, para vocês fazerem também, tá? Mas essa semana eu só tenho a videoaula mesmo, não vai ter nenhuma atividade não, tá? Boa semana para vocês, uma semana abençoada, tá? Espero vocês lá no horário da nossa aula segunda-feira, para que possamos aí interagir, tirar dúvida, compartilhar com vocês aí o que vocês acharam aí da aula, enfim, tá? Eu aguardo vocês lá no nosso horário, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá?